nossa última palestra, que é o professor Rodrigo Stefani, né, que é uma pessoa-chave no nosso grupo. É o nosso, além do todo o conhecimento científico da organização, ele também nos ajuda muito em todas essas tecnologias. Eu mesmo hoje, durante a apresentação do Inácio, tenho um pane no meu computador e ele me salvou lá. Eu agradeço mais por isso, né? Então, trabalhar com jovens, trabalhar numa equipe a várias mãos é sempre muito bom, né? Então, todas as nossas deficiências são sanadas pelos nossos jovens. Professor Rodrigo, muito obrigado, né? E agora nós teremos a palestra Dry Matter, Atomizando Ideias, né? Então, assim, nós vamos fechar com chave de ouro aí o evento. E depois teremos uma foto dos palestrantes. Professor, sabe por que eu estou muito feliz? Porque nessa sala aqui hoje nós temos, eu posso assim, falar sem nenhuma dúvida, né? Os maiores secadores do Brasil estão nessa sala nos ouvindo agora. Então, assim, eu estou até preocupado se os secadores estão funcionando, né? Porque o pessoal está aqui com a gente não está secando produtos. Não, nós estamos acompanhando aqui a lista dos participantes. Quem era... Então, assim, eu fico muito feliz, né, da gente estar realizando esse evento, porque nós estamos dentro das fábricas, literalmente, né, desses secadores, e isso traz bastante alegria, né, para a gente. Esse horário já tarde, né, assim, a gente já sabe que fica cansativo, mas é muito gratificante, né, para a gente, né, como academia, né, que tenta fazer essa interface com as indústrias, né, a gente perceber que a área de secagem, ela inova, né? O pessoal fala muito isso, né? O pessoal de secagem não inova quase nada, né? Quando compara com os indicadores de inovação, por exemplo, né? De outras áreas, na área de fermentados, né? A área de queijos, né? O pessoal sempre acha que secagem, né? Não tem, né? Inovação. E, pelo contrário, né? A gente está vendo que tem muita coisa para conversar, né? E principalmente muita ciência para aprender, né, Rodrigo? Exatamente, né? Eu fico muito curioso, né, pessoal, porque eu fiz uma pergunta uma vez para o Ítalo, né, e ele não soube me responder, né, que é o seguinte: quem faz queijo, né, é queijeiro. Quem faz doce, né, é doceiro, tá certo? Quem faz leite em pó é o quê, entendeu, assim, né? Então, a gente vai ter que arrumar um nome, assim, né? Então, fica a sugestão, e quem quiser colocar, né, quem faz leite em pó ou soro em pó, quiser colocar no chat aí alguma sugestão, nós estamos procurando, né? É guerreiro. É guerreiro, pode ser, eu acho que é guerreiro, né? Porque o Pierre brinca muito, né, que é o dry man, né? Mas aí não pode, porque tem muita mulher hoje na área de secagem, né? Apesar de hoje a gente ver aqui que nossos palestrantes, praticamente majoritário, foram homens, né? A gente teve a HL representando, né, o público feminino. E a gente vai compensar isso, inclusive, agora, né, no próximo evento, né, que eu vou mostrar aqui na sequência. Mas eu estou querendo saber quem faz leite em pó é o quê, entendeu? Estou muito curioso para saber essa... Rodrigo, já está aí, ó, no painel. O Alan colocou aí para gente. Ué. Ah, é? Eu não estou vendo, não. Então... Não, o Alan colocou aí, poeiro e... Então, eu acho que por aí, né? Então... Ótimo, viu, Alan? Para um alemão poeiro e soreiro. Então, assim... É uma boa enquete para o Instagram, entendeu? Colocar lá e ver qual que vai ser o nome de quem faz leite em pó, né? Então... Certamente, guerreiro. Professor Rodrigo, eu vou passar para você, então, a palavra. Né? Muito então, obrigado. Desculpa brincadeira aí, mas só para finalizar aqui, né? Porque é dessa forma mesmo. A provocação é grande, né? Porque eu fiquei com a incumbência de ser a última palestra, né? E do nosso último evento, quem ficou foi o Guilherme, né? A gente sempre deixa a nossa última palestra para ser algo, né, de casa, né? Então, e aí a gente colocou esse tema, né, o Dry Matters, e atomizando ideias, né? Então, e aí quando a gente colocou esse título, uma professora me procurou e falou assim: Rodrigo, o que é né, esses nomes aí, né? Porque já teve uma palestra que era do pó viestes ao pó retornarás, né? Agora atomizando ideias. Então, assim, né? Eu falei, olha, dá para falar de tudo, né? Dá para falar de bomba atômica, dá para falar de plutônio, dá para falar, inclusive, de leite em pó, né? Então, eu não vou gastar muito tempo, vou ser muito resumido, né? Diferente dos demais colegas que tinham algum conteúdo para falar, né? Eu tenho pouquíssima coisa para falar, mas, né, até esse momento, essa era a nossa imagem, né? Nós conseguimos, né, ao longo desse ano, a realização desses 3 eventos. Colocamos o queijo, né, dentro da discussão, colocamos o leite UHT dentro da discussão e colocamos a secagem, né, dentro da discussão, né? Então,
foi um ano muito legal, né, para a gente, mas, né, faltava exatamente aquela ponta que todo mundo pedia, a gente sentia que estava faltando, né? E análise, né? O professor Alan, então, que está aqui com a gente, é um que sempre, né, para a gente, de vez em quando, na tecnologia e fala assim, olha, mas e análise, né? Então, para atender esses pedidos, né, então o grupo decidiu conseguir, né, organizar aquilo que a gente chamava de último evento, que era esse, né? A gente falou, não vamos fazer mais evento esse ano, tá desgastante, né? Já tem muito evento online, né? A gente falou, não, vamos fechar o ciclo com mais um, né? Então, o Inova Análise está aí, lançamos hoje, dia 25 de novembro, vai acontecer o evento, tá? Majoritariamente, né, nós teremos palestrantes mulheres, então, né, isso foi uma crítica que nós recebemos, né, inclusive do Inova Dryer, porque tinha apenas uma mulher, né, e vários homens, mas a culpa não é nossa, a gente, né, tenta convidar as pessoas, né, e acaba que nem sempre, né, a distribuição é igualitária, né, mas, então, nós teremos o evento aí no dia 25, com 5 mulheres, né, dominando o evento, e isso é muito gratificante. As inscrições já estão abertas, eu coloquei lá o link para vocês acessarem, já realizarem as inscrições, e fica o convite, né? Vai ser um baita evento, né? Coordenado aí pela equipe, e vai ser muito legal, né? Então fica essa oportunidade. Assim a gente vai fechar o ano com a nossa contribuição, né? Então 2020 não foi fácil para ninguém, eu tenho certeza disso, né? Independente de quem conseguiu ter bons resultados ou não, mas no somatório, né, é o que importa. Não adianta um ir muito bem e o restante, a vizinhança, não acompanhar, né? Então não foi um ano muito fácil, mas a gente vai fechar o ano com a nossa contribuição, principalmente voltado para as indústrias, né? Então agora finalmente colocando análise, né, dentro da atenção, fechando o ano, né, começando em queijo, passando por HT, indo pela secagem e analisando tudo isso no final, dia 25, tá certo? Bom, a provocação do tema foi essa, atomizando ideias, né? E por que essa provocação? Porque a minha formação é laticínista, né, de base, né? Sou formado na Candinha, né? Que é uma grande satisfação, uma grande honra que eu tenho. Inclusive, temos aqui várias pessoas da Candidoce na sala, né? Professor Nelson, que foi meu professor, né? Professora Isis, professora Carolina. Então, muito obrigado por vocês estarem sempre com a gente. Mas eu também tenho uma formação na área de química, né? Então, quando a gente conversa na química, você fala assim, olha, a gente tem um processo que é secagem, né, que é spray dry, que tem atomização. O pessoal fica indignado com a gente, né? Fala assim, como vocês têm um processo chamado atomização, né? Isso não faz o menor sentido, né, do ponto de vista físico. E aí a gente tem que falar o seguinte, olha, não é uma definição científica, né? É uma definição que está no dicionário, tá certo? Que está lá, que a atomização é a redução de um corpo, né, a fragmentos menores, separação de um líquido em gotas, né, ocasionando névoa. E esse ponto aqui da secagem, ele é muito interessante, né? Ele é muito interessante. Né? Vocês viram várias palestras discutindo sobre isso. E o que eu quero conversar com vocês é o seguinte, como é que a gente consegue colocar, né, dentro desse sistema, né, possibilidades, né, de novas ideias, de novas capacidades de desenvolvimento, pensando exatamente nessas gotículas, né, que estão saindo aqui. Tá? Então, essa que é a minha provocação. Minha provocação está em hora nenhuma, né, no mundo da atomização, dos átomos, né? Então, vamos falar assim, né? Temos vários estudantes aqui, inclusive, né, da área de exatos, da área de química, né? Estamos longe aqui de Dalton, Thomson, Rutherford, né? Bohr, né? Schrödinger, estamos longe disso, tá? Então, meu foco aqui hoje vai ser a atomização da definição do dicionário, tá certo? Quando a gente fala atomizando ideias, o que a gente, né, percebe, pelo menos a gente tem na nossa experiência aqui, é o seguinte, né? A gente precisa de uma plataforma de oportunidades, né? O professor Antônio, quem estava no início da sala viu isso, né? Hoje a gente tem no grupo aí uma plataforma, né, que ela contempla pelo menos 3 níveis de secagem, 3 níveis de spray dryer, que dá para pensar em projetos muito pequenos, até projetos já de escalonamento, né? Então, isso é muito bom do ponto de vista de tecnologia de processo, né? Mas o problema é sempre o seguinte, a área de tecnologia, ela às vezes esbarra num ponto que é o seguinte, eu tenho pó, tá, eu fiz o pó, tá bonitinho aqui, mas o que esse pó está contando para mim? O que ele fala para mim, né? Então, quando você vai para as análises muitas vezes clássicas, né, essas análises às vezes elas não te dão as informações necessárias, né? E esse é um ponto que a gente sempre sofreu muito, né? Então, o que a gente conseguiu, né, pensando nessa ideia de uma plataforma de oportunidades, pensando, né, em atomizar ideias e inovação, né, foi contemplar a junção de, pelo menos, né, outras estruturas analíticas mais robustas, né? Então, como, por exemplo, né, eu até coloquei no chat aí um link de um dos laboratórios, né, do Inova Leite, que é esse aqui, né, que é o Quintec, que ele tem uma instrumentação muito interessante, né, para a área de secagem, tá?
Então, eu vou mostrar, por exemplo, alguns resultados só simples, muito rápidos, para vocês terem uma ideia do que é possível hoje, né, fazer, desde tamanho de partícula, microscopia eletrônica de varredura. Fora isso, né, esse laboratório também tem, né, essa foto aqui está desatualizada, se alguém viu o vídeo aí já viu que está um pouquinho modificado, aqui tem um secador também, né, um outro secador nosso, associado a uma planta piloto, o HT, por exemplo, né, que você pode combinar diferentes níveis de temperatura, processos térmicos, então dá para fazer muita coisa hoje, né, pensando em, por exemplo, produtos para alimentação específica, alimentação infantil, né, então, assim, é um mundo realmente de oportunidades, uma plataforma de oportunidades. Não é comum as fábricas de secagem, né, investirem nesse tipo de recurso, né, esse tipo de infraestrutura para desenvolvimento, né, e às vezes falta fornecedor para oferecer isso também, porque a área de secagem, né, acaba que ela não tem, né, esses fornecedores clássicos que ajudam, né, o pessoal, que às vezes acontece muito na área de queijos, na área de fermentados. A área de secagem ela é muito dependente, né, das suas próprias pernas, né, ou até de fornecedores de equipamentos, que também, por sua vez, né, conseguem oferecer uma parte da engenharia, mas às vezes falta um pouco da parte analítica, da parte da tecnologia. Então, na verdade, a gente criou esse evento hoje exatamente para mostrar isso. Falou, hoje a gente tem a área de engenharia em combinação com a área de tecnologia e principalmente a área de análise, né, a área de caracterização. Então, é isso que a gente quer fechar com vocês hoje, né, aqui nesse bate-papo rápido. Tá? Quando a gente fala disso, a gente tem 3 grandes blocos aqui no nosso entendimento. Tá? A gente olha os produtos concentrados e desidratados em 3 grandes níveis, que a gente chama. Tá? A gente olha se a gente está pensando em inovação ou alguma coisa nova na área de produção, se é alguma característica na estocagem que eu estou precisando buscar, ou se é na utilização. A gente divide isso muito bem, né, para a gente aqui, porque são níveis de detalhamento diferentes, dependendo das características que você deseja. Quando a gente fala área de produção, né, a área de produção é uma ação muito rápida, né? De 2 a 4 dias, por exemplo, a gente tem produto que leva 4 dias uma fabricação. Tem soro, por exemplo, que leva 3 dias, né? Desde descarregar, né, o leite, fabricar o queijo, ter o soro, concentrar o soro, evaporar o soro, cristalizar o soro, secar o soro, vai tranquilamente uns 3 dias, né? Então, são poucos dias que a gente fala na cronologia completa para tomar muitas decisões rápidas que vão impactar depois em 2 anos de estocagem. Então, às vezes, as pessoas estão muito preocupadas na área de produção, mas esquecem que a área de estocagem, o tempo de estocagem e utilização, eles são primordiais para o produto, né? Então, essa é a nossa preocupação. A gente não quer abandonar a produção, pelo contrário. A gente vai mostrar para vocês soluções de produção. Mas também precisamos preocupar com a estocagem e com a utilização, né? Se não tiver essa imagem clara, fica complicado, ok? Então, exemplos rápidos, tá? Área de produção, né? A gente teve agora, esse ano, né, 2020, um trabalho muito legal do João Pablo, que está inclusive aqui na sala com a gente, né? Foi um dos doutorandos aqui do Inova Leite, que a pergunta era muito simples, a gente recebia das fábricas essa pergunta, falou, olha, se tem como melhorar a cristalização do soro? A gente ouviu falar, ou a gente quando coloca citrato de sódio, por exemplo, no soro, a gente consegue uma cristalização melhor. A gente escutava isso, mas a gente não tinha como dar uma resposta científica, né, com estrutura, porque faltava um trabalho, né, até mesmo internacional, que mostrasse isso. Então, o trabalho foi feito nesse sentido, né, dentro desse laboratório, por exemplo, que vocês viram ali, né. Foi um trabalho que utilizou soro concentrado, trabalhou com diferentes níveis de adição de citrato, né? Então, você vê aqui citrato de sódio 0,05, citrato de sódio 0,1. E acompanhamos, por exemplo, né, o percentual de cristalização obtido, né? Então, você vê, por exemplo, aqui, né, esse aqui é o tempo de cristalização, né, como se fosse um tanque, simulando um tanque de cristalização de soro, né? Você vê que quando foi feita a adição de citrato, tá? Tanto 0,05 quanto 0,1, a gente conseguiu níveis mais altos de cristalização. E isso, para a fábrica, é uma informação fundamental, né? Uma informação que, olha, se eu consigo níveis mais altos de cristalização, consigo secar melhor, eu tenho mais tempo de processo, né? Então, nós tivemos que fazer, literalmente, um doutorado, né, para isso. O governo investiu nisso, né, para ter esse estudante, tá? Para a gente descobrir exatamente uma coisa que muitas empresas sabiam, mas não sabiam muito bem explicar. E a explicação não está só no nível do teor, né, de concentração, do nível de cristalização. Tá, principalmente, né, no tamanho dos cristais também envolvidos nesse processo, né? Então, você vê aqui, por exemplo, esse aqui é o tempo de cristalização, o controle, esse aqui é o tamanho do cristal, então a gente leva para o microscópio, fica medindo o tamanho do cristal, né? O João que está aí na sala, ele sabe muito bem o sacrifício que é fazer um trabalho desse, né? Você tem que ficar somando, né? Medindo cada cristal desse, é difícil, não é uma coisa simples, né? Para você perceber, então, que entre as adições ainda temos aqui alguma percepção de diferença no tamanho do cristal, né?
Se você adicionar 0,05 ou 0,1 de citrato, temos cristais menores, né? E é muito curioso isso, porque além de um nível de cristalização mais alto, ainda pode ter tamanho de cristal diferente. E isso, obviamente, impacta na secagem do soro, né? Então, essa é uma resposta muito interessante hoje do artigo público, né? E as empresas passam a ter o domínio sobre esse tipo de conhecimento, né? Então, a gente fica muito feliz com esse tipo de resultado, né? Agora, pensando na estocagem, né? Um outro exemplo que recente agora, que aconteceu também, né? Aqui no nosso grupo, uma empresa nos procurou e falou assim, olha, eu tenho muito problema, eu compro muito leite em pó, e esse leite em pó fica estocado, né? E quando eu faço as análises clássicas, né, de caracterização, né, uma dispersabilidade, né, algo do tipo, eu não tenho a informação completa. Às vezes eu caracterizo o produto, mas ele não está me dando a informação que eu desejo, né? Então, foi feito um trabalho tentando avaliar esses produtos, né, na estocagem, né, de uma forma um pouco mais precisa. Para isso, a gente tem, por exemplo, né, um analisador que a gente chama de analisador de tamanho de partículas. Em vez de você só analisar o resultado final, né, como você faz a análise clássica, se dissolve, depois decanta, vê o resultado final e o resultado é grosso, né, vamos falar assim, o resultado é frio, né, e acabou a informação, você não consegue usar aquela informação para algo a mais. Esse tipo de equipamento, por exemplo, a gente dá um algo a mais, né? Então, por exemplo, isso aqui, né, essas linhas, a gente chama de tamanho de partículas, tá? Isso aqui é tamanho micrométrico, então vai desde a escala das caseínas, isso aqui é região de caseína, tá, pessoal? Né? Micela de caseína. E essa aqui é uma região que normalmente fica gordura, mas quando é leite em pó que está reidratando, a gente tem muitas partículas que ocupam essa região, né? A verdade é essa, a gente sabe disso. E aí o que a gente vai fazendo, na mesma amostra, a gente vai monitorando essa amostra de tempos em tempos. Então, 1 minuto e meio, 3 minutos, 4 minutos, 7 minutos, você vai fazendo uma escala para ver o que está acontecendo com o produto. Tá? E aí você vai vendo que ele vai modificando a sua estrutura na solução. Com isso, o que dá para fazer? Né? Isso aqui, por exemplo, são amostras de produtos, de lotes diferentes, né? De empresas diferentes, tá certo? Que tinham estocagens diferentes. E a gente começou a caracterizar, né, esses tipos de pós, de leites em pós, tá? Mediante, principalmente, uma região que a gente tem na micropartícula, na microestrutura, que é a região maior ou menor que o micrômetro, né? Então, aqui a gente tem um micrômetro. Eu posso olhar para baixo ou posso olhar para cima, né? Então, é muito interessante quando eu olho para baixo aqui, ó, isso aqui, por exemplo, é o leite em pó B, tá? Em diferentes tempos. Aqui tem região, ele está em solução, ele está muito bonitinho aqui, ó, tá? Mas olha esse outro leite em pó aqui, né? Nas mesmas condições desse de cima, ele não tem essa região. Então, a capacidade de reidratação dele é muito diferente, né? Então, observa que aqui a gente tem a amostra de A até G, né? Com níveis diferentes, né? De volumes de partículas, que a gente chama, né? Na região menor que 1. E com isso aqui a gente percebeu uma coisa muito curiosa. A gente falou assim, olha, tem 13, tem 11, tem 0, tem 9, 18, 27, né? Falou assim, olha, por que a gente não cria uma régua, né? Cria uma escala, né? Que a gente chama de escala Franciscini, tá? Na verdade, a gente pega esses resultados, a gente compila eles e a gente observa o seguinte, nós temos leites em pó, por exemplo, com a baixa característica de dispersabilidade, e a gente vai monitorando esse tempo, tá? É o que a gente classificou na época aqui como esses leites de 0 a 5, né? Depois a gente tem o leite de 5 a 20, que é uma média normal. São os leites impostos que estão no mercado, que não tem um prazo muito grande de estocagem, né? Não estão muito empacotados, né? Tem uma característica razoável. Mas nós temos leites em pó também industriais, tá, pessoal? Isso aqui tudo a gente está falando leite em pó industrial. Isso aqui não é de mercado consumidor direto, não, tá? Isso aqui é principalmente para a indústria, né? Pós com uma qualidade muito alta de dispersabilidade, tá certo? Então, isso cria, na verdade, uma escala para a gente, que a gente passa a entender o produto um pouco além do que aquilo que as leis, né, do Ministério muitas vezes exigem da gente, tá? Isso é tão interessante que, por exemplo, cada corzinha dessa daqui, ó, triângulo vermelhinho, tá vendo? Estrelinha verde, quadradinho azul, tá vendo? Isso aqui é a mesma amostra. Então, eu falo assim, isso aqui é a mesma amostra, tá? Todo mundo é quadradinho, tá? E o númerozinho aqui é aquele percentual volume que está abaixo da região de 1 micrômetro. Então, isso aqui é o primeiro minuto, depois 1 minuto e meio, 3 minutos, 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos, né? Você vê o comportamento do produto com o tempo. Então, você não tem só um resultado final, você acompanha o histórico do produto durante a reidratação. Então, não é só você tirar um resultado, toma, depois que terminou, eu já não sei mais o que eu faço. É acompanhar o entendimento da reidratação, né? Você vê, por exemplo, aqui que tem produto, aqui começa aqui em cima, tá? Ele começa em 14, foi acabar aqui em 18.
Então, aqui a gente chama a região de baixa capacidade de dispersão e aqui é uma região de alta capacidade de dispersão. Então, isso é muito legal, você ter uma técnica dessa bem desenvolvida, validada, né, que foi publicada, inclusive, não para atender aspectos de regulatórios, tá certo? Mas é para entender e até selecionar fornecedores de produtos, né? Então, a gente hoje, né, usa essa ferramenta com vários parceiros nossos para selecionar fornecedores, né, de leites em pó, tá? Outra técnica muito legal, né, que a gente pode apresentar aqui para vocês, tá? Que inclusive foi publicado também esse ano, né, de novo na revista da Cândido-Tosse, né, nossa querida Cândido-Tosse, que é a gente usar um microscópio eletrônico. O professor Ítalo mostrou, inclusive, algumas imagens, né, do microscópio eletrônico, tá? Mas com caracterização de superfície, né? Tem umas coisas muito legais que a gente consegue fazer com isso, que a gente analisa aquela gotinha do atomizador. Sabe aquela gotinha que foi atomizada, né? É aquilo ali que nos interessa analisar, né? Apesar de a gente falar assim, ó, pega o pó todo, né? Você pega uma amostra, é o pó. Mas, na verdade, aquela gotinha, ela conta muita história pra gente, tá? Esse artigo também está publicado. E a gente costuma fazer isso, né? Como é que a gente costuma mostrar isso para as pessoas, né? E é o que está publicado lá naquele artigo, vou mostrar para vocês. A gente tem um sistema que a gente chama que é Escola Inova Leite, né? Que é a ideia de você ajudar as pessoas a entenderem melhor sobre determinadas características técnicas, né? Então, a gente usa a Escola Inova Leite muitas vezes para estudantes nossos, né? Das universidades, porque é importante a gente capacitar o pessoal, mas também a gente faz muito com treinamentos corporativos, né? E aí, às vezes, a gente monta esses kits, né, que a gente chama, kits de produtos, né? Esse aqui é um kit, um exemplo apenas para vocês terem uma ideia. A gente chama kit 1, que é o de secagens especiais. E a gente entrega, fala, ó, tem 4 pós aí, tá certo? Né? É tudo pó, não é isso? O pó é tudo igual. Fala assim, então eu vou te contar que os pós não são iguais, né? Então eu vou te falar que esse, por exemplo, aqui, ó, né? Esse aqui é o MPC 80, tá certo? Que é esse que está aqui. Caseína enzimática, né? WPC 80 e o soro desmineralizado. Então, 4 exemplos simples que a gente encontra aí na rotina das fábricas, mas que a gente quer descer do nível visual e a gente quer entrar dentro do pó. Eu quero entender, assim, qual que é a diferença entre esses produtos, tá? Então, vou dar um exemplo rápido. Quando a gente tem imagens de microscopia eletrônica de varredura, né? Muitas pessoas ficam, assim, maravilhadas quando a gente senta ela numa cadeira, né? Liga o microscópio, pega o pozinho, coloca ali e fala assim, agora você vai ver o seu pó pela primeira vez na vida, né? As pessoas ficam impressionadas, falam, nossa, eu não imaginava que o meu pó era assim, né? Isso hoje está de fácil acesso, né, como eu disse, né? O equipamento está à disposição. Então, esse aqui é o MPC 80, por exemplo, né? Característica clássica de um MPC 80. Porque ele tem uma morfologia, aquela gotícula, quando ela é atomizada, né? Ela tem uma umidade muito alta por causa de viscosidade. E quando a gente desidrata esses produtos com muita água, muita umidade, né? Eles acabam gerando essas invaginações que a gente chama, né? Esses movimentos de deformação, tá? Então, isso aqui dá para ver, por exemplo, não, um MPC típico aqui, tá? Nenhuma diferença. A gente consegue classificar os MPCs pelas microscopias, não vou fazer isso hoje, tá? Mas só para você ter uma ideia, essa aqui é uma morfologia de um MPC legal. Mas só que além da morfologia, me interessa uma coisa que é o seguinte, esse mesmo instrumento, ele pode me dar a composição química da superfície do material. Então, olha que interessante que é possível fazer isso. Aquela gotícula que foi atomizada lá atrás, que você viu aquela atomização, aquela gotícula vira uma partícula, essa partícula vem, tá no pó, eu pego o pó, coloco ela num porta-amostra, levo para o microscópio, acho essa partícula e falo assim, equipamento, lê para mim a superfície dela. Quando ele lê a superfície para mim, ele está me dando uma análise que a gente chama semi-quantitativa, tá certo? Ele não está me dando a quantidade de cálcio real no produto, ele está me dando uma quantidade de cálcio nessa superfície. Mas olha que interessante, nesse produto que é MPC, eu enxergo cálcio, enxergo fósforo, tá certo? Então, cálcio e fósforo, característica de composição de leite, né? E eu tenho um pouquinho aqui de enxofre, tá bem? Agora, vamos mudar um pouquinho, vamos para aquela caseína enzimática que estava lá do lado? Tinha o MPC e tinha a caseína enzimática. Olha que morfologia completamente diferente em relação ao MPC. Você concorda comigo que isso aqui parece brita? Isso aqui não parecem esferas, né? Como a gente tinha antes. Eu vou voltar aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu tenho umas esferas, elas estão invaginadas, né? Tá um pouco... Olha, é completamente diferente, né? Então, são dois pós tipicamente distintos, oriundos de secagens completamente diferentes. Isso aqui nunca foi spray dryer, né? Isso aqui é um processo de secagem em rolo, drum dryer. Você vê literalmente o corte da faca aqui, né? Tá quebrado, tá cortado. Isso só pela morfologia. Poderíamos fazer aquela análise de composição para ver também o que daria, tá? Mas eu só estou chamando atenção aqui para essa curiosidade. Porque o que eu quero mostrar na composição
é o WPC. A gente não mostrou o MPC? Agora eu vou olhar o WPC. Olha que interessante esse WPC. Você vê como ele tem partículas muito quebradas, tá vendo? Né? Aqui está rompido, né? Mas as partículas rompidas, os finos, estão mais aglomerados, né? Então, já dá uma ideia, inclusive, de aglomeração, que tipo de técnica foi usada, né? Um excesso de temperatura, possivelmente, na saída da câmara, né? Porque, né, a gente tem característica dessa termobilidade das soroproteínas diferente das proteínas do leite, né? E tal. Também podemos pegar uma partícula bonitinha desse da PC e mandar fazer uma análise na superfície. O que ele vai encontrar? Olha o cálcio aqui, lá embaixo. E faz sentido, né? Fósforo lá embaixo. Enxofre lá em cima. Olha, proteína de soro, né? Isso não tem uma quantidade de cálcio e fósforo tão alto quanto tem, né, uma proteína de leite. Então, só por essa análise a gente já consegue ver que tem diferença nas características superficiais. Aí pergunta, o que você faz com isso, né? O que a gente faz com isso? A gente mistura isso, né? A gente mistura MPC e WPC, tá? E aí você vê a morfologia aqui, né? A morfologia distante. Você vê que tem características de partículas assim diferentes, tem umas maiores, muito menores. Mas o que chama atenção é essa daqui, ó, uma do ladinho da outra. Isso aqui foi muito legal na época, né? Quando a gente fez essa aula, né? E esse treinamento pessoal. Tá vendo? Tem duas partículas aqui, né? Faço a seguinte pergunta para você. Você consegue diferenciar qual que é o MPC e qual que é o WPC? Né? Eu te respondo o seguinte. O equipamento faz essa diferença para você, né? Por que ele faz essa diferença? Tá vendo que essa de cá está bem mais vermelhinha, né? E a de cá tem mais azulzinho? Isso aqui é MPC, isso aqui é WPC. Então, isso é uma mistura, isso é um produto em pó, que é uma mistura a seco, né? E a gente consegue distinguir, né, quem é o MPC e quem é o WPC. Se você mandasse fazer uma análise de proteína total, nitrogênio, você vai encontrar nitrogênio total, você não vai ver a diferenciação de uma para outra, né? Então, hoje dá para fazer bastante avaliação, inclusive de produtos do mercado, né? Ou produtos estão sendo formulados usando esse tipo de técnica, né? Então, só de curiosidade. Dry matters, né? Então, assim, né? Os sólidos nos interessam, né? Então, esse aqui foi um outro trabalho muito interessante, né? Que hoje está tendo uma repercussão grande, inclusive, né? No mercado. Por quê? A gente, como academia, a gente tem que estar sempre à frente, né, do que a indústria tem por demanda. Lá em 2017, né, o professor Kleuber, inclusive, estava na sala aqui com a gente também, né, do IFE Rio Pomba, que é uma outra instituição que é muito parceira também do Inova Leite, né, fez um trabalho gigantesco, né, olhando o seguinte, falou, olha, tá, eu quero secar, mas se eu tiver só leite, eu sei como é que funciona leite. Soro, se não for muito bem cristalizado, eu sei os problemas que vão dar. Mas se eu colocar maltodextrina, e se eu colocar fibras solúveis, né? O que acontece com esse secador? O que acontece com essas características? Lá em 2017, a gente estava discutindo sobre isso, né? Vou comparar malto com fibra e vou pensar em misturar leite com soro, né? Então, hoje a gente tem no mercado esse tipo de produto, inclusive, né, com bastante demanda, né, pelas empresas, até para novos desenvolvimentos, porque, né, líderes de mercado estão entrando com esse tipo de produto, né? E o interessante é que a gente conhece muito sobre malto, mas a gente conhece pouco sobre as características das fibras, né? E aí fica a ideia da capacidade de inovação. Ou seja, olha, preciso colocar sólidos, posso colocar um sólido só como veículo, uma maltodextrina, posso colocar um sólido que tem um apelo nutricional diferente, que são as fibras. Se economicamente isso está viável hoje, né, pode ser algo interessante, tá certo? O problema da polidextrose, né, ou de qualquer outro pó que você adiciona, né, ao seu material, você tem que estudar TG, né? O Ítalo mostrou isso hoje, o professor Ítalo mostrou isso hoje, outras pessoas também comentaram sobre isso. Então, a TG, ela é muito dependente da umidade, né? Então, você vê aqui, por exemplo, a TG da polidextrose, por exemplo, ela pode chegar até 94 graus Celsius, que é ótimo para secador, até aí ela vai muito bem, mas quando você vai aumentando a umidade, né, ela vai diminuindo. E aí a pergunta é a seguinte, no secador, a gente não começa daqui para cá. A gente não vem daqui para cá, a gente faz o contrário, a gente vai daqui para lá. A gente vai tirando água. Então, a pergunta é, onde está, né, a minha temperatura de transição vítrea em qual momento do secador? Então, isso começa a dar algumas informações para a gente, seguinte, então, ok, então, eu tenho que secar até tal condição, tal etapa, porque daqui para frente, se continuar esquentando, eu vou ter problema de entupimento, né? Então, isso é muito legal quando você tem esse tipo de informação, porque você pode comparar, por exemplo, aquilo que você conhece da sua fala, que é a maltodextrina, e você coloca a polidextrose em comparação, né? Então, você vai ter uma dificuldade maior, sim, mas observa que dependendo da umidade que você trabalha, ela vai operar para você em uma condição muito favorável de secagem, né? Então, essas são coisas muito interessantes que você consegue, simulando em pequena escala, entender os resultados e tipicamente conseguir desenvolver os seus produtos, né? Agora, a preocupação não é só na produção. Aí começa um outro problema, né?
Eu sei que entre a industrialização e o consumidor tem a estocagem e tem transporte. E aí começa a nossa dor de cabeça. Porque entre estocagem e transporte tem umidade relativa e temperatura. Então, são dois parâmetros que interferem muito nas características do pó. O professor Ítalo mostrou isso, né? Então, por exemplo, a gente faz uma quantidade enorme de análises, né, para caracterização, exatamente simulando tanto variação de temperatura quanto variação de umidade, né? Então, isso aqui é um exemplo, né, de uma série de produtos, né, que foram estocados numa condição de 24 graus, 54,5 de umidade relativa, e depois de 21 dias a 50 graus. E aí a gente faz análises todas antes e faz análises todas depois, tanto de reidratação, estrutura da partícula, né? Composição na superfície, porque pode ter muita migração de gordura, né? Então, é por isso que você tem uma plataforma de oportunidades, ela te ajuda muito, né, a pensar em coisas novas, principalmente essas que estão surgindo aí hoje de secar produtos combinados, que a gente até então não tinha tanto conhecimento, né? Uma outra área muito interessante, né, que vem batendo assim na nossa porta, né, já tem alguns anos, a gente tem inclusive um projeto de fomento do CNPq para isso, né, que é o que a gente chama de milk species, ou seja, trabalhar com leite de outras espécies, né. Nossa vaquinha sempre foi a rainha, princesa da nossa área, mas outras estão chegando, né, e não é uma realidade tão distante nossa assim não, tá? Nós temos aqui, né, leite jumenta, só que é liofilizato, né, leite camela, tá certo? Leite de cabra. Então, hoje, né, essa área dos produtos de outras espécies, elas vêm surgindo como, né, alguma potencialidade, porém pequena. E aí fica aquela grande interrogação, como conseguir trabalhar com produtos de espécies cuja produtividade é muito baixa, sendo que evaporação e secagem costuma só ser viável com grandes volumes, né? Então, a gente tem um trabalho hoje com a GEA, né, o Arlan está aí, vem nos ajudando muito nisso, é o seguinte, como construir uma plataforma, né, que ela seja viável, né, de ser operada com pequenos volumes, né? Porque a viabilidade econômica é muito importante nisso. Mas também vem outra informação, mas como é que eu faço viabilidade econômica se eu não sei parâmetros técnicos, né? Fica aquela dúvida. Um dos grandes detalhes é que a gente sempre, né, às vezes esquece de comentar com o pessoal, que tirando a cabra, búfala e ovelha já tem um extrato seco muito alto. Então, a gente está falando de produtos que começam aí com 18, 16% de sólidos. Então, ou seja, isso já é um sólidos relativamente alto para muitas dessas operações unitárias. Então, às vezes, trabalhar só com um sistema de membranas, tá, consegue eliminar, por exemplo, evaporação, que é um custo muito alto de aquisição, e jogar direto para a secagem, né? Não quer dizer que você vai ter um produto de uma característica fantástica de reidratação, mas pode ser algo viável para ser começado, né? Então, isso, né, uma plataforma dessa, por exemplo, como sistema de membranas, ela poderia, inclusive, viabilizar produtos concentrados, né? Não só também os desidratados. Então, hoje a gente já tem demanda, né, por algumas dessas cooperativas, né, que acabam associando, essas associações, desculpa, que interligam, né, esses pequenos produtores, de como fazer um volume mínimo para ter algo viável para ser seco, né? Principalmente, por exemplo, búfala, que na época que você consegue vender queijo, né, de búfala está muito bom, mas quando tem a época do ano que cai muito, você tem um excedente de leite, você não tem o que fazer com aquilo. Então, como estocar isso e voltar, né? E até mesmo assim, o soro desses produtos, né? O soro do queijo, da búfala, por exemplo, o que fazer com ele. Então, né, tem bastante coisa interessante que a gente consegue trabalhar aqui, né? Como outras espécies, né, a gente brinca o seguinte, outras espécies para a gente, né, pode ser uma coisa muito ampla, né? Outras espécies, por exemplo, a gente está falando de insetos, né? Estou brincando aqui de outras espécies, né? É óbvio, vou falar outras espécies, são outros mamíferos, mas a gente chega hoje a trabalhar, por exemplo, com secagem de insetos, uma coisa totalmente distinta, né, do que a nossa área aqui hoje. Então, eu queria só tirar vocês da caixinha, né, e levar para outro lugar. Então, por exemplo, né, essa ideia das secagens, ela consegue levar a gente a diferentes mundos, né. Então, a área de insetos, por exemplo, né, a proteína de inseto, ela tem hoje, assim, uma visão que no futuro, né, um pouco mais para frente, ela vai fazer parte da nossa alimentação. Não é algo que a gente gostaria, né, como opção número 1, mas pode ser necessário, né. Então, a gente tem um trabalho hoje nessa área, né, principalmente com a secagem, que inclusive recebeu uma premiação, né, foi o primeiro colocado numa disputa de startups, né. Em segundo, foi uma área, produto também na área de secagem, com evaporador de bancada. Em terceiro, né, a área de leite em pó para anticólicas. Então, são todos produtos hoje que, inclusive, estão participando de aceleração, né, de startups, e que podem ser coisas futuras que a gente, né, vai ter parceria com alguma empresa que tenha interesse, tá certo? Pessoal, era isso, tá? Eu vou encerrar aqui falando que a gente tem um certificado solidário, então a gente colocou o link, quem quiser pedir certificado gratuito, é óbvio que a gente vai emitir,
Mas quem gostou do evento, quem puder ajudar, né, principalmente os novos estudantes, as novas mentes que estão vindo aí, tá? É muito difícil hoje a gente manter, né, pesquisa no Brasil. Então, quem puder ajudar, né, você fez um curso, fez um evento hoje, sim, pelo menos com entendimento, sem nenhum custo. Se você puder nos ajudar comprando o certificado solidário, tá? É só você entrar, né, no site do Nova Leite, novaleite.com, tem lá o Milk Fund, tá? Que é um sistema de arrecadação de valores para o Instituto de Sua Ciência, que financia bolsas de estudo, tá certo? Tem lá o certificado solidário, é só clicar lá, tá? Você paga R$ 7,99 como doação, você recebe o link, preenche seus dados e vai receber o seu certificado. Independente se você já pediu gratuito, tá? Você vai receber ele, mas se você puder nos ajudar, né, em uma retribuição, tá? R$ 7,99 ajudaria muito, e muito, né, novos estudantes nessa área que estão tentando vir com novas ideias, porque os jovens estão aí, eles precisam ser incentivados. Então, essa é uma forma que a gente tem de incentivo. Inclusive, né, como está faltando recurso, né, e é natural, faz parte da dificuldade econômica, nós fomentamos pesquisas em outras universidades. Inclusive, nós estamos com uma chamada aberta para 2 bolsas de iniciação científica, com recursos captados, né, em parceria com várias empresas. E esse edital, né, essa primeira chamada, tá, ela está aberta até o dia 1º/12. Okay? Então, se você é um estudante de iniciação científica de graduação, qualquer área, tá? Ou se você é um pesquisador, né, quer ter uma bolsa de um estudante com você, tá? E não tem nenhum vínculo com a gente, né? A bolsa é financiada diretamente pelo Instituto de Sua Ciência até o dia 1º/12, tá? É só entrar, submeter o seu projeto e ainda esse ano você vai ver que a gente está finalizando os resultados para divulgar. Então, você pode passar quase que a virada do ano ganhando, né, um recurso para fazer projeto. Interessante que esse projeto, né, essa Milk Fund, não vai fomentar nenhum projeto do Nova Leite. É o Nova Leite querendo fomentar outras instituições a trabalhar com leite. Basicamente é isso, né? Então, assim, não adianta a gente só fomentar o nosso, a gente quer fomentar outros, a gente precisa que outros também, né, consigam evoluir, né, e consigam ajudar as empresas, principalmente nas suas localidades. Então, é isso que a gente está tentando agora com o Milk Fund. Então, fica o convite aí, tá? É só entrar lá e tentar participar, beleza? Então, pessoal, era isso, né? Atomizando ideias, eu, né, falo muito rápido também, né, igual o Arlan comentou, mas era só para jogar nessa essa poeira no ventilador, né? E quem sabe, né, fica aí a oportunidade para vocês, de alguma forma, utilizarem toda essa plataforma que foi construída, que é pública, está aqui para uso, né? E que nós gostaríamos muito que todos aqui tivessem conhecimento e pudessem integrar, né, ao grupo do Nova Leite, tá certo? Professor Tony, era isso que eu tinha para falar, né? E fico aberto para dúvidas. Muito obrigado, professor Rodrigo. Na verdade, aí no chat nós temos, parabenização, nós não vamos abrir para dúvida, nós já estamos o nosso horário, se alguém não tem perguntas, tem parabéns aí, né? Parabéns pela sua fala também, professor. Não foi rápido, tá? Como o Arlan também não, nós conseguimos captar muito bem a mensagem. Nós, do Nova Leite, efetivamente temos que ter essa abertura e contribuirmos, essa é a nossa função, contribuirmos com a indústria e com a ciência do leite.